Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Está no ar o Câmara Entrevista. E a minha convidada desta noite é a vereadora Regina Costa dos Santos, do PDT. Olá, vereadora, obrigada por aceitar o nosso convite e uma ótima noite. Boa noite, Paula. Boa noite a toda a comunidade que acompanha a TV Câmara. É uma satisfação poder estar aqui dialogando e partilhando um pouco do que a gente vem projetando aí no nosso mandato. Bom, como esta é a primeira gravação do Câmara Entrevista com a vereadora Regina Costa dos Santos, nós vamos conhecer um pouquinho mais desta trajetória, então, até a chegada ao Parlamento Municipal, a uma das cadeiras do PDT. A gente lhe conhece, vereadora, pelo trabalho voltado à educação, à rede municipal de ensino, mas conta pra gente, então, um pouco mais desta história. Então, Paula, como a gente vem aí num processo constante de luta, né, em defesa da educação pública de qualidade, da valorização do professor, desta carreira, né, do magistério municipal, teve a necessidade da gente estar buscando por uma representação na Câmara de Vereadores. Como tu bem falaste, a gente vem há muito tempo, né, nessa luta constante representando os professores. No entanto, nós não tínhamos essa representatividade na Câmara de Vereadores. Então, estar hoje ocupando esta cadeira no Legislativo Municipal foi uma conquista do magistério, onde a gente iniciou aí há 2 anos atrás uma organização entre os professores para que a gente pudesse estar conseguindo eleger aí uma professora que pudesse representar a nossa categoria na Câmara de Vereadores. Então, mais do que uma conquista da vereadora Regina, é uma conquista dos professores da rede municipal, da educação, aonde clamava aí por ter uma representação junto ao legislativo do nosso município. E hoje estamos aí tendo essa alegria de poder estar representando a nossa categoria, as mulheres de Passo Fundo, e também uma grande responsabilidade, Paulo. Esse é um pouco assim da trajetória. Claro que a gente vem numa constante, né? Não é de hoje que a gente está dialogando nesse espaço do legislativo, só que agora numa posição diferente, ocupando uma cadeira, tendo a possibilidade de dar voz para a educação através do nosso mandato. Durante a campanha, a senhora mencionou que faria um mandato coletivo e participativo. Então, essa sua fala para iniciar o Câmara Entrevista vai exatamente a este encontro, né? Perfeito. Um dos objetivos que a gente teve, assim, durante o período de campanha, uma das proposições eram essa, né, que a gente pudesse estar construindo um mandato que fosse coletivo e participativo. Desde então que assumimos essa cadeira, a gente foi criando vários instrumentos que possibilitasse essa participação popular no nosso mandato, sendo uma das estruturas desse mandato, que a gente chama assim de mandato coletivo, é o Conselho do Mandato, onde a gente tem representações de todas as pessoas que foram aí compondo esse processo coletivo, onde a gente teve no período de campanha mais de 200 pessoas inseridas no processo, sendo protagonistas para que a gente viesse a conquistar a cadeira. Hoje o Conselho do Mandato é um importante instrumento da nossa legislatura, onde possibilita a gente ter representantes dos professores, da juventude, das mulheres, né, da sociedade civil organizada dentro do Conselho, que ajuda aí a vereadora a estar avaliando o seu mandato, a estar pensando as proposições. O Conselho do Mandato, ele tem uma função avaliativa, mas também deliberativa, né? Quando tem, por exemplo, algum projeto que seja polêmico e que daqui a pouco venha a prejudicar a vida, né, da nossa comunidade como um todo. A gente leva para o Conselho do Mandato
o Conselho do Mandato ajuda a vereadora a avaliar e também a ponderar sobre a questão do voto em si, se seremos favoráveis ou contrário a determinado projeto. Então, vem sendo uma experiência muito positiva. O Conselho do Mandato, a gente se reúne de 15 em 15 dias, aonde a gente leva todas as discussões que estão presentes, tanto nas comissões da Câmara, como na pauta, né, das sessões, para que seja discutido, avaliado e deliberado, para saber aí qual que será o nosso posicionamento enquanto vereadora. Vereadora, em julho, agora deste ano, foi aprovada a criação do programa Professor 21 e também a abertura de um crédito adicional especial de R$5 milhões no orçamento do município para a realização, para a efetivação deste programa. Mas a senhora encaminhou uma indicação que vai melhorar, né, essa proposta do Executivo Municipal. Essa indicação, ela surgiu de uma das reuniões, então, deste Conselho do Mandato? Essa indicação feita, né, pelo gabinete, ela surgiu tanto do Conselho do Mandato quanto desse contato diário que a gente tem com a categoria, com os professores. Nós, nesse processo que teve de discussão do projeto na Câmara, a gente fez 3 emendas. As 3 emendas ao projeto Professor 21, as quais dela uma foi acolhida pela administração municipal, que foi a ampliação de 24 vezes para 36 vezes, foi uma proposta que veio da categoria através do nosso mandato, que passou, sim, pelo Conselho do Mandato. Essa indicação que você se refere, ela também veio ao encontro de que a gente pudesse melhorar essa proposta que está posta, né, que a administração estará implementando do programa Professor 21, onde a gente tem a intenção de poder contribuir com a administração, trazendo essa discussão de quem vive o dia a dia da escola pública, do que a gente chama do chão da escola, né? Então, o nosso mandato, ele tem como objetivo essa representação. Nós encaminhamos uma indicação que seria de estar acolhendo, né, os professores que já adquiriram seus aparelhos no ano de 2020, durante a pandemia, que mediante a apresentação da comprovação da compra do aparelho, que eles possam estar tendo acesso ao subsídio, e também nós encaminhamos uma outra indicação que diz respeito ao acesso à internet, que todas estão interligadas a esse momento que a gente vive hoje, onde a gente precisa dar condições para que nossos professores possam estar trabalhando e para que os nossos alunos possam estar aprendendo. Então, assim, o nosso mandato, ele tem esse compromisso em garantir a educação pública de qualidade. Então, todas as nossas discussões, quando surgem projetos ligados à educação, é sempre com essa intenção, que a gente possa contribuir trazendo a vivência, né, do magistério, de sala de aula, para que possibilite que a gente tenha avanços na educação do nosso município. Seria o programa Conexão, vereadora, que aí andaria de forma paralela com esse programa Professor 21. Isso, perfeito, Paula. Nós indicamos, né, o programa Conexão. O município já anunciou que terá um programa onde será contemplado essa indicação feita pelo nosso gabinete, onde eles estão trabalhando na perspectiva de fazer com que se tenha a internet para os alunos que não têm condições de estar tendo acesso a esse serviço, que a gente avalia que, com certeza, será um grande avanço para a educação do nosso município, uma vez que um dos limites que a gente tem hoje, neste ensino híbrido, no qual estamos vivenciando nesse momento, né, de pandemia, mas que ficará também para o pós-pandemia, onde o acesso à internet é fundamental. Então, a gente acredita aí que nos próximos meses a comunidade vai estar sendo também contemplada aí em um programa similar ao programa Conexão, no qual foi indicado pelo nosso gabinete, aonde vai estar dando aí acesso à internet para os nossos alunos da rede municipal.
Vereadora, também foi encaminhado ao Executivo um texto solicitando a criação do Programa de Proteção Alimentar para as crianças e para os adolescentes. Então, a ideia aqui seria distribuir uns kits de alimentos para os alunos da rede municipal de ensino. Seria para todos os alunos ou para alunos que obedeçam determinados critérios? Porque a gente sabe, né, que tem muitos alunos ainda que acabam indo à escola porque essa é a única refeição que eles têm no dia, né? Então, de que forma a senhora observa isso? É exatamente isso que tu traz. Nós temos uma situação posta hoje que é a situação de vulnerabilidade, né, dos nossos alunos da rede municipal. Os alunos que frequentam nossas escolas municipais, na grande maioria, são crianças em situação de vulnerabilidade. Lembrando que as nossas escolas municipais estão nas áreas de periferia da nossa cidade, então a gente atende a esse público. E hoje a gente vive um problema que é os alunos não estarem indo todos os dias para a escola, logo não estão tendo, né, o seu direito de estar se alimentando através da alimentação escolar, que é a merenda escolar. Eles não estão tendo acesso à merenda escolar todos os dias, o que nos preocupa muito, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda temos um número significativo de alunos que vão para a escola também para se alimentar. Diante desse cenário, nós fizemos essa indicação, aonde ela não foi acolhida através dos kits de alimentação, mas em um diálogo com a Secretaria de Assistência Social. Hoje, todas as escolas que tenham crianças em situação de vulnerabilidade, elas entram em contato com os CRAS das suas regiões, né? Depende de onde está localizada a escola, e através do CRAS, essas crianças estão tendo acesso à alimentação, que foi aí uma conquista, né, que a gente foi tendo nesses 6 meses de mandato, que era uma forma de estar possibilitando que os nossos alunos, de alguma forma, possam estar recebendo esses alimentos. Então, o mecanismo que a administração buscou para estar garantindo essa alimentação foi através da Secretaria de Assistência Social. Então, a emenda ela não foi acatada exatamente da forma como a gente colocou, mas foi viabilizado que os alunos pudessem ter acesso a esses alimentos. Vereadora, para encerrar esse primeiro bloco e também essa parte voltada à educação, tem um substitutivo para criar áreas de segurança e proteção em torno das escolas públicas. Explica um pouquinho mais sobre essa ideia aqui. Esse é um projeto no qual a gente vem trabalhando muito nele, vem melhorando ele de acordo com o que ele está sendo discutido na Câmara de Vereadores, onde ele prevê que ao entorno das escolas se cria uma área de segurança, aonde possam ter várias medidas, né, do poder público de cuidado com estas vias que levam os nossos alunos até a escola. O que a gente entende? Que criar esta área de segurança, que a gente coloca um raio de 500 metros ao entorno da escola, possibilita ter um olhar tanto da administração pública como da sociedade para as nossas escolas municipais. O que esse projeto prevê? Prevê sinalização, prevê vídeo monitoramento, prevê limpeza de vias públicas, porque quando a gente se discute segurança, é muito mais amplo do que a figura, né, do militar. Então, o projeto ele não diz respeito à segurança em si, direcionado ao militar, né, ou ainda ao agente de trânsito, mas diz respeito a esta área, onde uma área limpa traz segurança, aonde as vias públicas com sinalização, por exemplo, faixa de segurança. Nós trabalhamos nas escolas segurança no trânsito e muitas vezes a gente não tem uma faixa de segurança na frente das escolas. A maioria das escolas, elas não têm passeio público, onde nós temos crianças, por exemplo, que têm algum tipo de deficiência física
e que acaba que não tem nem acessibilidade para chegar até a escola. Então, esse projeto, se ele for aprovado, ele prevê várias medidas enquanto a essa estrutura externa da escola que possibilite ter um avanço nas melhorias ao entorno das nossas escolas municipais, sejam nas vias públicas de limpeza, iluminação, vídeo monitoramento, trazendo aí mais segurança para as nossas crianças e para a comunidade toda. Lembrando, se a escola está segura, né, está num ambiente seguro, limpo, a gente possibilita que o bairro, que a comunidade como um todo também esteja. A gente vai fazer um rápido intervalo, então, no Câmara Entrevista e, em seguida, retornamos com a vereadora Regina, falando, então, de outras propostas em outras áreas. É um minutinho só. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Câmara Entrevista está de volta e nesta noite eu estou conversando com a vereadora Regina Costa dos Santos, do PDT. No bloco anterior, nós conhecemos um pouco das ações voltadas à educação e nesta segunda etapa do programa a gente vai conhecer então ações voltadas ao público feminino. Afinal de contas, a vereadora Regina Costa dos Santos foi a segunda candidata mais votada nas últimas eleições, conquistando 1.904 votos e formando a maior bancada feminina aqui do Parlamento Municipal. Uma das ações, então, para iniciar esta segunda etapa do programa faz referência à aplicação de multa administrativa para os agressores de vítimas, então, de violência doméstica e familiar. Esse foi um dos projetos que a gente apresentou e que ele foi construído com muitas mãos, né? A gente teve aí a participação do ProJur, da Delegacia da Mulher, onde a gente fez uma proposição, um projeto de lei. Hoje esse projeto de lei, infelizmente, ele foi vetado, né, pelo prefeito. Ele está na Casa Legislativa para apreciação do veto. A gente não sabe ainda como que vai se dar, qual que vai ser, né, o resultado dessa votação, mas de qualquer forma ele já foi muito positivo para as mulheres, porque ele trouxe essa discussão que é a violência contra a mulher, né, para a Casa Legislativa, onde, infelizmente, Passo Fundo é a segunda cidade do estado do Rio Grande do Sul com maior índice de violência contra a mulher. Algo que não é para que a gente venha a estar se orgulhando disso, muito pelo contrário, é um ranking muito triste para a nossa cidade e é necessário, é urgente pensar políticas públicas que venham aí a combater a violência contra a mulher. Dito isso, nós fizemos o projeto com o objetivo de que ele fosse um instrumento intimidatório e também pedagógico, que ele viesse a reeducar, né, os nossos homens, para que eles não viessem a agredir a mulher, né, muito mais do que arrecadar fundos, porque ela prevê aí uma multa administrativa em torno de R$1.800, muito mais do que arrecadar, que ela fosse uma forma de estar inibindo que a violência acontecesse. A gente espera que a Câmara de Vereadores venha a derrubar esse veto, considerando que o município de Passo Fundo precisa pensar estratégias de diminuir esses índices de violência contra a mulher, seja através da multa administrativa ou ainda de outras políticas públicas que venham ao encontro de mudar essa triste realidade da nossa cidade. É inadmissível que a gente não tenha avançado em políticas públicas que diminuam esses números. Eu acho que a gente precisa ter um olhar
para essa realidade, e esse projeto da multa administrativa, para deixar claro para a comunidade, é uma prerrogativa, sim, do município de Passo Fundo. O município de Passo Fundo pode utilizar desse instrumento para diferentes políticas públicas. Por exemplo, aqui no município tem a multa administrativa para as pessoas que utilizarem, né, bebidas alcoólicas em espaços públicos. Isso já existe, né, uma multa administrativa para esse fim. O que a gente está propondo é que o agressor venha a ser multado toda vez que seja acionado algum serviço público do município. Uma forma de estar reembolsando por um ato, né, de agressão feito à mulher aos cofres públicos esse valor. Nada mais justo do que se comece a mexer no bolso das pessoas pelos seus atos também. Então, a gente avalia que é um projeto que tem aí a apreciação da comunidade, a comunidade tem uma simpatia, né, por esse projeto, e a gente espera que esse veto venha aí nos próximos dias e que a gente venha a avançar em políticas públicas para as nossas mulheres. Vereadora, digamos então que o veto seja derrubado pela maioria do plenário, e aí sim esse projeto se torna lei no município. Tudo que for arrecadado com essas multas administrativas será destinado para que órgão, para que entidade, de que forma isso vai ser, então, utilizado, digamos assim? Importante a tua pergunta. O próprio projeto, ele prevê que todo o valor arrecadado com essas multas administrativas, ela seja viabilizado em políticas públicas em combate à violência contra a mulher. Então, na verdade, através aí de um fundo para este fim, que seja utilizado para políticas públicas de combate à violência contra a mulher, que é algo que a gente avalia que foi muito importante, o próprio projeto está garantindo aí na sua redação. Vereadora, também vale a pena a gente salientar que a pandemia acabou, infelizmente, contribuindo, né, para o aumento das denúncias, para o aumento das agressões, porque, afinal de contas, a vítima ela está mais próxima do agressor. Então, muitas vezes, eles estão convivendo 24 horas, acabando, sim, trazendo esses índices que nos entristecem e que nos preocupam cada vez mais. Infelizmente, né, Paula? Infelizmente, eu acho que a pandemia trouxe mais presente essa realidade, né, da violência contra a mulher. A gente vê, assim, que, infelizmente, tem uma naturalização da violência contra a mulher. Tem até alguns ditados populares, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Essa é uma fala muito comum, assim, que a gente escuta nas comunidades. Mas eu acho que está mais do que na hora, né, da gente mudar essa realidade, e uma das formas que se tem de estar inibindo que essa violência ela aconteça é a gente estar reeducando a nossa sociedade, onde eu acredito que a educação tem um papel fundamental. Nós precisamos conversar sobre violência contra a mulher. A gente precisa educar os nossos meninos, nós que somos mães, para respeitar as mulheres. Eu acredito que esse projeto da multa administrativa, ele pode também contribuir com esse processo de reeducação, seja através desses valores que sejam arrecadados e que serão destinados para políticas públicas contra a violência contra a mulher, ou ainda que possibilite que o agressor, antes de levantar a mão para uma mulher, ele lembre que ele vai ser penalizado também desta forma, pagando uma multa. Vereadora, mudando então um pouquinho a pauta da entrevista, a senhora também está trabalhando para uma cidade mais inclusiva. Então, uma das ações pede a criação da Central Municipal de Intérpretes de Libras para as pessoas surdas. É uma necessidade aí que está clamando, né, por atenção. Essa é uma reivindicação muito antiga, né, da nossa população surda, onde a gente fez um encaminhamento de uma indicação por uma solicitação, né, dos representantes da população surda, onde a gente sugeriu para o município que fosse criado a Central Municipal de Intérprete.
por exemplo, para a comunidade entender, quando uma mulher surda vai ao médico, ou ainda quando a gente precisa de um atendimento na delegacia, no hospital, no CAIS lá do bairro, como que as pessoas surdas se comunicam com os profissionais. Tem vários relatos de intérpretes onde, por exemplo, os médicos, para entender aonde uma pessoa surda está sentindo dor, fazem uma ligação e, através de uma videochamada, conversam com o intérprete. A população surda tem direito à acessibilidade através da comunicação. Então, a Central de Intérprete, ela propicia que a população surda tenha acesso aos serviços públicos com qualidade, né? Onde tanto o profissional possa entender qual é a demanda da população surda, quanto o surdo possa entender qual é as orientações dos nossos órgãos públicos. A acessibilidade para a população surda, para a população deficiente é fundamental e tem sido aí uma das lutas do nosso mandato. A gente encaminhou a indicação da Central de Intérprete, a gente está encaminhando a indicação da escola bilíngue, né, onde seja uma escola bilíngue em Libras, aonde a gente possa avançar nessa pauta e os nossos surdos possam, sim, estar se comunicando com a comunidade de Passo Fundo. Uma cidade educadora perpassa por ser uma cidade mais inclusiva. Essa é uma pauta que é urgente, municípios muito menores do que Passo Fundo já contam com central de intérprete, com escolas bilíngues, no entanto, o município vem, infelizmente, sendo muito moroso no encaminhamento dessas importantes pautas. Além, então, desta escola bilíngue e também da central municipal, a senhora está pedindo a inclusão da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência na Lei de 2007. Então, para fechar, né, essa parte de inclusão, de acessibilidade. Isso, essa é uma indicação que foi feita juntamente com o vereador Alberi, onde também é uma reivindicação dos representantes das pessoas com deficiência, onde eles sempre nos dizem que eles não têm a quem recorrer no município. Por exemplo, uma pauta específica sobre as pessoas com deficiência, há um telefone público que tá no meio de um piso tátil, ou ainda um poste que está no meio do piso tátil. A quem eles recorrem? A quem está preparado para receber a população com deficiência? Uma demanda que esteja voltada à saúde das pessoas com deficiência. Existem várias demandas nessa área e eles não têm ninguém, nenhum setor que esteja aí pensando políticas públicas para as pessoas com deficiência. Então, a coordenadoria da pessoa com deficiência é urgente no município para que a gente possa avançar em políticas públicas para esta população. Então, assim, é uma reivindicação justa, necessária e urgente, Paula. A gente espera que nesta administração a gente possa avançar nessas pautas. Bom, vereadora, a gente teria muitos outros assuntos para mencionar durante a gravação do Câmara Entrevista e eu escolhi então, para a gente encerrar o programa de hoje, que contempla as agentes comunitárias de saúde. Primeiramente, a senhora fez um pedido de informações sobre o repasse de incentivo adicional para estas profissionais e em outro documento a senhora sugere o abono do ponto no final do turno da manhã e início da tarde. Só para a gente então encerrar, né, a gravação de hoje, fala um pouco mais sobre esta categoria em especial. Então, o pedido de informação, a gente ainda não teve o retorno da administração, então a gente não sabe qual que é a justificativa para essas servidoras não estarem recebendo essa bonificação que é um direito delas, né? Então, a gente ainda não teve o retorno da administração, estamos aguardando. A segunda, que se refere à questão da indicação, é uma reivindicação dessas servidoras, as quais trabalham nas comunidades em atendimento às famílias, né? Na sua casa, na sua residência. O que acontece? Hoje existe uma norma
nos setores, nas unidades de trabalho das servidoras, onde elas precisam retornar no final da manhã e no início da tarde para bater ponto, assim como no início da manhã e no final da tarde. Só que muitas vezes elas estão longe da sua unidade, o que acaba fazendo com que elas percam tempo de atendimento lá junto às famílias. Então, a gente está pedindo o abono do ponto do final do turno da manhã e do início do turno da tarde, que possibilita que essas agentes de saúde, que elas possam ter mais tempo na residência, fazendo o acompanhamento das famílias do que propriamente se deslocando para a unidade, que na nossa avaliação é perder tempo em qualidade no atendimento à comunidade, que a gente espera aí que a administração resolva, né, essa situação, que é uma novidade, né, entre as servidoras, as nossas assistentes, onde elas, esse ano, que elas estão tendo que bater o ponto eletrônico. Então, a gente espera aí que as nossas agentes de saúde, eu acabei falando assistente, mas as nossas agentes de saúde possam ter aí esta reivindicação atendida pela administração pública e que seja resolvido aí essa questão do ponto, onde se gaste mais tempo no acompanhamento às famílias do que se deslocando para a unidade. Então, quem quiser conhecer um pouco mais das ações, dos projetos protocolados pela vereadora Regina Costa dos Santos, pode acessar as nossas redes sociais e também o site da Câmara de Vereadores, que ali contém todas as proposições da parlamentar. Vereadora, obrigada pela conversa, por aceitar o nosso convite. A gente fica sempre à disposição para divulgar qualquer novidade do seu gabinete. Obrigado, Paula. Estamos aí à disposição da nossa comunidade. Nosso gabinete está de portas abertas. A gente também tem um gabinete, né, no bairro que vai até as comunidades. Então, a população de Passo Fundo que não possa vir até a Câmara, é só nos ligar que a gente vai até vocês. Um grande abraço e tenha uma ótima semana. Obrigada, uma ótima noite. E uma ótima noite também a você que acompanhou o Câmara Entrevista de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!